Olá, professora, tudo bem? Meu nome é João Felipe e eu estou aqui para apresentar meu pré-projeto integrador com o tema Diferentes substratos no plantio do coentro verdão, nome científico Coriandro sativum L. É um projeto que ele foi já desenvolvido anteriormente e por recomendação da senhora eu pretendi trabalhar com ele novamente, né, no meu projeto integrador. Vamos ao sumário, né, com as principais seções dessa apresentação, né, do pré-projeto. Vai ter a introdução, hipóteses, problema, objetivos, justificativa, material e métodos e, no final, as referências bibliográficas que foram utilizadas, né, nessa pesquisa. Bom, o Brasil ele é um grande consumidor e produtor de coentro, sendo utilizado em diversos pratos culinários. Um exemplo de coentro muito comum é o coentro verdão, né? Que é o Coriandro sativum L, a espécie que a gente está utilizando esse experimento. Visto isso, é importante, né, que as cultivares dessa planta ela tenham uma boa qualidade e que tenham uma produtividade melhor. Ou seja, como existe uma demanda por essa hortaliça, é fundamental que ela tenha uma produtividade melhor e que seja feita de maneira mais rápida e saudável. Então é bom a gente pesquisar algo que pode interferir positivamente na difusão dessa planta, dessa hortaliça. Nisso a gente vai observar que existem várias variáveis que podem interferir nessa difusão. No caso são substrato, né? Todas as plantas hoje em dia, a base para elas é o substrato. Então, são utilizados hoje em dia vários substratos, né, para cada tipo de plantação. Então, seja para acelerar o crescimento dessa planta, para que, né, o plantio se desenvolva de melhor forma e para ter um plantio de qualidade. Então, os substratos orgânicos, que é o que vai ser utilizado nesse estudo, eles são de fundamental importância, seja para que a planta tenha um desenvolvimento de maneira saudável, que não agrida muito ao meio ambiente, não tenha, né, um impacto muito grande ao meio ambiente e que seja também melhor para nós seres humanos, porque a utilização de fertilizantes químicos, ela agride muito a nossa saúde a longo prazo. Então, utilizando esses fertilizantes, ele vai ser tanto bom para o meio ambiente como também para nós mesmos. Então, por isso que eu objetivei, né, essa pesquisa. Achei um tema de fundamental importância, tanto na questão do coentro, quanto também para esse estudo pode ser utilizado futuramente para outros tipos de plantas e hortaliças. Então, né, o plantio, como eu citei, evita os desses fertilizantes químicos, né, que podem poluir lagos, mares, né, solo, entre outras questões. Acabar, né, causando a extinção de espécies de animais e assim, né, consequentemente, a qualidade de vida do ser humano. Então, por isso que eu decidi fazer essa pesquisa, né, para analisar o desenvolvimento do coentro nessas diferentes condições, né, com substratos orgânicos. Aí vamos às hipóteses. A primeira hipótese é: o desenvolvimento da planta é mais rápido e tem melhores aspectos, como sabor e aparência, utilizando os substratos que serão testados. E a segunda hipótese é que o desenvolvimento do coentro, aspecto e sabor independe do tipo de substrato. Então, pode haver a possibilidade de que apenas utilizando o solo comum, sem a presença de outros compostos orgânicos, ele não tenha uma interferência. Então, pode haver essa possibilidade, principalmente para a gente que trabalha nesse ramo de ciência, a estatística. Então, a difusão dela, né, trabalhando com ser vivo, ela pode ter, né, uma reação diferente para cada tipo de condição, ou não, né? Então, por isso a gente precisa ter de amostras para que a gente perceba essa diferença de condição. Problema: as amostras de coentro verdão, nome científico Coriandrum sativum, irão se desenvolver melhor em qual substrato utilizado. Então, serão utilizados três tipos de substratos diferentes, né? Com ainda mais o solo comum, sem a presença de outro adubo ali orgânico. Então a gente vai observar em qual dele vai ter o melhor aspecto. Lembrando que, como são aspectos diferentes, tanto a altura do caule quanto o tamanho das folhas, largura das folhas, entre outros, possa ser que, né, talvez uma ali se desenvolva melhor, perdão, em um aspecto diferente. Então a gente vai observar em qual deles ele vai ter um desenvolvimento melhor ou se a presença desses adubos
realmente vai ter uma difusão melhor nessa planta. Objetivos. O geral, né, é analisar os diferentes tipos de substratos orgânicos, o melhor desenvolvimento, né, do coentro verdão. Então, qual deles que vai ter ali uma melhor difusão? E a partir das aferições que serão feitas diariamente, a gente vai observar qual ali que vai ter o melhor desenvolvimento. Os específicos é avaliar o tempo de germinação de cada cultivar. Então, a gente vai observar qual ali que levou menos tempo também para poder germinar. Então, a gente não vai utilizar apenas uma semente, né? Tem que utilizar pelo menos umas 4 sementes ali, para caso alguma não esteja boa, né? Então, observar, né, diariamente, se a amostra de esterco ela germinou em um dia, 2 dias, 3 dias, e assim sucessivamente. Qual ali que levou menos tempo, porque o substrato também ajuda nessa questão do tempo de germinação. Avaliar também o crescimento diário de cada cultivar, então vai ser feito com a fita métrica ali, o crescimento, avaliar, né, a aferição do crescimento dessas cultivares, qual ela cresceu ali mais em cada período de tempo, a quantidade que cresceu, numerar a folhagem de cada cultivar, porque como o coentro ele é utilizado geralmente mais a folha, né, para o consumo, então a gente tem que numerar a quantidade de folhas que foram produzidas, porque é o substrato que possa causar essa interferência positiva, né, ou negativa também no crescimento e no desenvolvimento da quantidade de folhas. Medir o tamanho das folhagens, tanto largura quanto, né, altura, e também comparar esses dados obtidos até a gente chegar a uma conclusão em qual tipo de substrato que a gente vai ter utilizado, qual foi o melhor, né, que teve o melhor aspecto no final. Justificativa. A primeira coisa que eu pensei foi a questão da agricultura familiar. A agricultura familiar ela é muito importante, né? Porque os agricultores eles têm importância tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto, né, para o controle da inflação de alimentos no Brasil. Então eles produzem cerca de 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite e 59% do rebanho suíno, aves, entre outros. Então, eles controlam muito essa questão da inflação. E a gente vê que geralmente o que a gente compra hoje em dia na agricultura familiar, eles não usam tanto fertilizantes químicos assim, agrotóxicos. Pelo menos aqui na minha cidade, não é muito levado essa questão. É mais produzido de maneira natural. Então, a gente não vai encontrar em mercados grandes, por exemplo, às vezes, geralmente, né? É, aquele tomate, aquela abóbora, entre outros, de maneira totalmente natural. Não. Geralmente, aqueles tomates bem grandes são utilizados os fertilizantes químicos. E esses fertilizantes químicos a longo prazo vai acabar prejudicando nossa saúde, a gente sabe disso. Além disso, né, a agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos que são disponibilizados para o consumo da gente. Então, ela é constituída por pequenos produtores rurais, né, como comunidades tradicionais, assentados, né, de reforma agrária, silvicultores, aquicultores, entre outros. Principalmente após essa crise econômica que a gente vem tendo, muitas pessoas recorreram, né, a ter um empreendimento. E um desses empreendimentos é a agricultura familiar. Então, ela é importante tanto para essas pessoas, né, que têm essa fonte de renda, quanto para nós mesmos. Então, é bom para o meio ambiente, para a economia, entre outros. Então, eu pensei nessa questão da agricultura familiar. Também por existir um grande consumo dessa hortaliça, então eu pensei, se as pessoas utilizam muito coentro na culinária hoje em dia, então é importante que haja assim um estudo para o desenvolvimento dessa planta, né, para uma melhor produtividade, para uma produção de maneira saudável, como foi citado anteriormente, né, para que as pessoas, né, tenham uma melhor qualidade de vida, e também um consumo saudável também, né? Então, tanta produção para não ter um impacto muito grande no meio ambiente, quanto para o consumo do ser humano. Então, ele vai ser melhor feito com esses substratos orgânicos nesses vários sentidos. Bom, os materiais e métodos utilizados serão fita métrica, né, como eu já citei anteriormente, para poder fazer a aferição diária ali daquelas plantas. E serão vários tipos de substratos diferentes, né, orgânicos.
A gente vai utilizar também tesoura para poder fazer o corte, né, dessas garrafas PETs para poder utilizar o plantio, né, fazer o plantio dessas plantas. Tabelas, né, no Excel para poder colocar esses dados, fotografias para poder observar como é que foi feito, né, esse delineamento, como estão sendo essas plantas, folhas de dendezeiro em cima dessas plantas para ela poder não receber a luz solar em excesso. E o substrato com pó da casca de cacau, substrato de compostagem, né, de casca de verdura, substrato de esterco bovino e também, como eu citei anteriormente, o solo comum, sem a presença aí de outra substância orgânica nesse solo. Então serão produzidos 4 testes diferentes com 4 amostras cada, como mostrado aqui nesse quadro, né? Que vai ter 20% de brita para facilitar na questão, né, do escoamento da água, da drenagem, 60% do solo de barranco, então o mesmo solo vai ser utilizado em todos os testes, 20% de compostagem no primeiro, 20% de substrato de pó da casca de cacau no segundo, o substrato de esterco bovino no terceiro e o quarto o solo comum. Então vai ter a utilização desses materiais aí para auxiliar, né, nessa pesquisa. Borrifador para poder regar a água na planta diariamente, né? Então a gente vai fazer o quê? Diariamente vai regar a mesma quantidade de água no mesmo horário, colocar as plantas, né, em exposição ao sol na mesma hora e assim no final do estudo a gente vai observar em qual variável, né, qual os tipos de teste teve o melhor aspecto e se realmente um adubo, um tipo de substrato ali vai ter o melhor desenvolvimento ou não. Então é basicamente isso. Aqui estão as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas e espero que a senhora tenha compreendido. Qualquer dúvida que a senhora tiver, pode estar entrando em contato comigo, tanto pelo WhatsApp quanto também pelo e-mail. Agradeço a compreensão pela questão da apresentação ser gravada e muito obrigado pela atenção.